Seja bem-vindo à 130ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu vou calcular o seno do arco de 195 graus. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta, ou através deste Pix, ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, a primeira coisa que você deve fazer é escrever o arco de 195 graus como uma soma, mas usando medidas que você já conhece. No caso aqui, eu vou usar 150 graus e 45 graus, porque a soma de ambos dá o quê? 195. Então, com isso, eu vou dizer que seno de 195 graus é igual a seno de 150 mais 45. O próximo passo aqui vai ser aplicar a propriedade do seno da soma, que diz o quê? Seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Aplicando o que eu tenho aqui, eu vou ter seno de 150 graus mais 45 vai ser igual a seno de 150 graus vezes cosseno de 45 graus mais seno de 45 graus vezes cosseno de 150. Agora, eu sei qual é a medida do cosseno do seno e desses ângulos. O seno do arco de 150 graus, ó, eu vou pegar aqui da minha tabela que eu introduzi na redução ao primeiro quadrante. O seno dele vale meio e o cosseno vale menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas aí você pode pensar assim, calma aí. Você está aí pegando da tabela, você mostrou essa tabela na aula de redução ao primeiro quadrante. Só que na hora da minha prova, eu não posso ter tabela nenhuma. Como é que eu vou fazer na hora da prova? Simples, ó. Na hora da prova, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. O arco de 150 graus, ele é semelhante ao arco de 30 graus, só que em quadrantes opostos. Como assim? Simples, ó. Observe aqui, ó, este círculo trigonométrico. Eu tenho aqui, ó, arco de 30 graus, arco de 150 graus. Observe, ó, ambos os arcos tocam na ordenada y do plano cartesiano no mesmo ponto. E vocês sabem que o valor do seno de qualquer arco é o valor de y deste arco, ou seja, é o ponto que ele toca aqui, ó, na ordenada y do plano cartesiano. Então, ó, o seno do arco de 30 graus e 150 possui o mesmo valor, porque eles tocam aqui no mesmo ponto. E não só possuem o mesmo valor, como possuem o mesmo sinal. Por quê? Porque a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrantes. Aí você pergunta, por quê? Porque deste ponto aqui, ó, para cima, eu tenho o quê? Valores em y maiores do que zero, porque aqui eu tenho um marco zero. Deste ponto para baixo, tenho valores em y menores do que zero. Então, tenho o quê? A função seno ela está diretamente relacionada com a ordenada y. Então, se deste ponto para cima eu tenho valores positivos em y, então a minha função é positiva, a função seno ela vai ser positiva no primeiro e segundo quadrantes. E se deste ponto para baixo eu tenho valores negativos, a função seno ela é o quê? Negativa no terceiro e no quarto quadrantes. Por isso, ó, o seno de 30 de 150 graus possui não só o mesmo valor, como também o mesmo sinal. Então, ambos, ó, seno do arco de 30 e de 150 é meio positivo. Agora, o cosseno de 150 é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Por quê? E o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo. Por quê? Por causa do seguinte, ó. A função cosseno está relacionada com a abscissa x do plano cartesiano. Isso quer dizer que o valor do cosseno de qualquer arco é o valor de x que deste arco, ou seja, o arco está aqui, ó, nessa posição, arco de 30 graus. Eu rebato esse arco na abscissa x do plano cartesiano e ele toca neste ponto aqui, que vale o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, por que aqui é positivo? Simples, ó, aqui é um marco zero. Deste ponto para frente em x, eu tenho o quê? Valores em x positivos. Deste ponto para trás, eu tenho valores em x negativos. E observe, ó, a medida que eu tenho, o comprimento que eu tenho do ponto zero até o ponto que o arco de 30 graus toca, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Do marco zero até o ponto que o arco de 150 graus toca, eu tenho o quê? A mesma medida que o arco de 30 graus, só que negativa. Por quê? Porque aqui eu tenho valores abaixo de zero, menores do que zero. E é por isso que o cosseno do arco de 150 graus ele é negativo.
Mas observe, ele é o mesmo valor que o seno do arco de 30, só que com sinal invertido, negativo. Por quê? Porque ele se encontra aqui, ó, no segundo quadrante. E no segundo quadrante, a função cosseno ela é negativa. Por quê? Porque esses valores, que os valores em x que se encontram aqui, ó, tanto no segundo quanto no terceiro quadrante, eles são o quê? São os valores abaixo de zero, são valores negativos. Agora, o valor do cosseno é semelhante, só que com sinal invertido, por causa disso, ó. A medida que há do marco zero até este ponto onde o ângulo de 150 graus toca no eixo x é semelhante, ó, ao comprimento que há do marco zero até o ponto que o ângulo de 30 graus toca no eixo x. Só que como aqui, ó, eu tenho valores negativos em x, eu tenho que lembrar que o sinal aqui, ó, vai ser o quê? Negativo. Então lembre-se disso, ó. O ângulo de 150 graus possui o mesmo valor de seno e o valor de cosseno semelhante, só que com sinal invertido. Ou seja, se o cosseno de 30 graus ele é positivo, o de 150 vai ser negativo. É a mesma medida com sinal invertido. Agora, o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus. Eu tiro aqui, ó, da minha tabela de ângulos notáveis, onde eu já marquei aqui, ó, essa tabela que eu fiz na aula de ângulos notáveis. É raiz quadrada de 2 sobre 2. Então é só pegar esses valores, ó, e transportar para cá. Então tem, ó, 150 graus, meio, vezes cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, mais seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes cosseno de 150 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Multiplico esses valores, então vou ter aqui meio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 dá raiz quadrada de 2 sobre 4. Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2 vai dar menos raiz quadrada de 3 vezes 2 sobre 4. Isso vai dar quanto? Raiz quadrada de 2 sobre 4 menos raiz quadrada de 6 sobre 4. Quando o denominador é igual, o que eu faço? Eu preservo e somo ou subtraio os numeradores. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 6 sobre 4. Então, esse aqui, ó, é o seno do arco de 195 graus. Bom, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se vocês tiverem gostado deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.